No vídeo de hoje eu venho compartilhar uma dica de produto, obviamente, mas também uma experiência pessoal que estamos exercendo aqui em casa, que é tirar a mamadeira do Miguel, que é o meu filho de 2 anos e 3 meses. Eu não sou nutricionista, eu não sou médica, mas eu sou mãe e trocar figurinhas ajuda muito, não é mesmo? Mas chegou o momento que o Miguel precisa sair da mamadeira, né, gente? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso da mamadeira até no máximo 2 anos e meio. E o uso da fórmula até 3 anos, né? E ele tá com 2 anos e a gente começou já nesse processo há bastante tempo, mas agora ele tá com 2 anos e 3, então já tava mesmo na hora de tirar. Transicionar pro copo. E aí, que tipo de copo? Primeiramente, eu gostaria de apresentar o copo 360, porque nós transicionamos da mamadeira para o copo. Então eu vou mostrar para vocês como funciona esse produto, para, se você não conhece, passar a conhecer agora, porque é realmente um produto revolucionário. Esse copo é da Nuuk, mas sinceramente todos os copos 360 funcionam muito parecido, né? A válvula é o mesmo sistema, mudando poucos detalhes. Então, às vezes o copo tem alça, às vezes não, às vezes é transparente, às vezes não, enfim. Mas o funcionamento básico do copo é sempre o mesmo, né? Que é deixar a água sair somente quando a criança sugar. Então, ele deixa o líquido sair quando a criança suga, mas ele é anti-vazamento. Então, ele só sai o líquido quando a criança rela a boca nessa região. Esse daqui, ele tem tampa, ele é transparente e ele tem medidor. E é por isso que eu usei esse copo para fazer a transição da mamadeira para o copo, porque o Miguel ainda mama fórmula, né? Então, a gente usa aqui a medida para colocar água para depois colocar a fórmula, o pó da fórmula. Ele tem a alça que sai, se você quiser tirar, fica menorzinho para carregar na bolsa, acaba sendo bem melhor, mas tem a alça que a gente usa em casa para um maior conforto para o Miguel, né? Então, vamos abrir aqui para eu mostrar para vocês como funciona a válvula. É uma tampa de rosca mesmo, bem tranquila para tirar, e é uma válvula aqui em silicone e tem aqui um mecanismo, né, que deixa o líquido passar. Então, qualquer parte que a criança sugar do copo, vai sair o líquido. Por isso que ele é 360. A gente tira aqui e consegue ver que esse silicone é bem flexível, tem um buraquinho aqui no meio que é por onde o ar entra conforme o líquido sai, para não criar vácuo, e aqui a gente tem a parte de dentro da válvula de segurança aqui do copo. Ponto positivo para esse copo da Nuuk: o medidor é o principal. A válvula é bem macia e o líquido sai facilmente. Realmente, o buraquinho aqui funciona para não criar vácuo no copo, o que oferece um fluxo livre para conforme a criança suga. O copo 360 não atrapalha a dentição, o que é maravilhoso, e é um ótimo copo para ensinar a criança a beber na boca de copos normais. Então, quando a gente sai e não tem esse copo aqui para oferecer o líquido para o Miguel, ele consegue normalmente tomar num copo normal. Isso aqui a gente oferece desde os 6 meses, então ele aprendeu bem cedo. Isso é bem interessante, porque outras crianças que não têm contato com o copo 360 desde cedo, acabam tendo uma dificuldade em aprender a tomar o líquido no copo, acabam engasgando, sujando a roupa, entornando mais facilmente, enfim. E é bem interessante ver a evolução da criança que começa a usar esse copo desde o início da introdução alimentar, do início de inserção de líquidos. Inclusive tem mães, né, que conseguem amamentar aí até os 6 meses, depois tem que introduzir a mamadeira para oferecer, seja o leite materno ou seja a fórmula. Muitas mulheres, né, acabam voltando ao trabalho com 5 meses, 6 meses, às vezes até antes. E esse aqui pode ser uma ótima alternativa para as mães que não querem oferecer a mamadeira, mas precisam de uma alternativa para oferecer o líquido, principal alimento para criança aí antes do 1º ano, que é o leite, seja ele materno, seja ele em fórmula. Mas tem um ponto negativo, que é esse plástico que risca muito facilmente. Aqui em casa a gente não usa palha de aço, usamos por muito tempo bucha vegetal, que é bem mais macia, e agora que usamos a bucha, aquela tradicional verde e amarela, né, de 2 texturas, a gente lava o copo internamente com a parte amarela macia da bucha, e ainda assim ele riscou bastante, tanto por fora quanto por dentro. Então esse é um ponto negativo, o copo não tá bonito, mas ele tem sido usado há quase 2 anos. Tá aguentando bem, certo? Tanto que nem saiu aqui a estampa do copo, né?
que é uma gracinha, e tem vários modelos para você escolher. E esse copo na internet custa aí entre 50 a 60 reais, mas nós oferecemos também aqui no copo da Plazútil, que eu paguei 16 reais. Então, assim, funciona mais ou menos do mesmo jeito. É um copo maior, mas não tem nenhum medidor. Também tem várias estampas que você pode escolher. Também tem tampa, né, para proteger aqui a parte em que a criança vai relar a boca. Também tem a válvula. A alça, nesse caso, não é removível, porque ela vem grudada aqui na parte da rosca, da tampa, né, da parte da válvula do copo 360, mas também tem aqui um silicone macio, que oferece fluxo contínuo de líquido, com um buraquinho ali também, ó, que também deixa o ar entrar conforme o líquido sai. E tem também aqui os furinhos, né, o sistema aqui de fazer o copo ser 360. Qualquer lugar que a criança sugar aqui na borda, o líquido vai sair. Mesmo esquema, gente. É tudo muito, muito parecido aqui em relação à válvula do copo 360. E como vocês viram, tem essa parte, né, dos furinhos aqui. Já dá para se imaginar que não é tão fácil assim de limpar. Então, como eu faço para higienizar esse copo? Começo lavando as partes móveis do copo, né? Então, eu lavo o corpo, lavo a alça, lavo o interior do copo, lavo a tampa, e separo aqui a parte do silicone da parte do bocal do copo. O silicone é bem simples de lavar, mas essa parte aqui não é tão simples, porque ficam umas sujeirinhas bem aqui assim, que a bucha não alcança. Então, para facilitar a limpeza, eu uso aquelas escovas de lavar a mamadeira, de lavar a garrafa, porque ela tem uma cerda maior, mais comprida, e conforme a gente esfrega, a cerda entra por aqui e sai por aqui e fica bem limpinho. E quando precisa também eu fervo o copo com água no fogão normalmente, né? Para evitar dar mau cheiro no copo, eu sempre lavo assim que termino de usar. Já aconteceu de passar muito tempo sem lavar o copo e sim, dá cheiro ruim do leite no copo, o leite residual que ficou, né, a sujeira no copo. Mas basta lavar, às vezes deixa um pouco de molho com detergente que o cheiro sai normalmente. Bem tranquilo. Então esse é o copo 360, esse é o da Nuuk, esse é da Plazútil, e seja lá a marca que você for comprar, saiba que eles serão muito semelhantes. A única coisa que pode interferir na qualidade, na aceitação do seu filho, na verdade, né, para o copo, é a relação aqui com sugar o líquido. Se o copo for muito difícil de sair o líquido, pode ser que seu filho rejeite, porque ele vai ter que fazer força para conseguir extrair o líquido de dentro do copo. Então, fique atento somente a essa questão, né, se o copo sai o líquido facilmente. Se for muito duro essa borracha, que esse silicone, pode ser que o seu filho tenha que fazer mais força e ele rejeite o copo 360. E se você vai oferecer o copo para uma criança bem pequena, como foi o nosso caso, que oferecemos para o Miguel com apenas 6 meses de vida, você tem que estar ciente de que tem uma curva de aprendizado. A criança não vai sugar imediatamente quando você colocar o copo na boca dela, ela não sabe como fazer isso. Então você vai ter que oferecer algumas vezes, demonstrar você mesma sugando, mas a criança aprende, gente, eles são muito espertos, rapidinho aprende, mesmo os pequenininhos, tá bom? Então, algumas vezes que você oferecer o copo, com certeza sua criança vai aprender sem grandes dificuldades. Ai, Aline, meu filho até conseguiu sugar, mas ele não tá se adaptando bem. Insiste porque dá certo. Eu insisti com o Miguel e deu certo. Em pouquíssimo tempo, poucos dias, ele passou a aceitar o copo e deu super certo. E é claro, de toda forma, se seu filho não aceitar o copo 360, tem outros tipos de copos que você pode tentar oferecer. Tem vários tipos de copos e garrafinhas, e eu testei vários, gente. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, podem comentar que eu trago uma comparação com os principais tipos de copos e garrafinhas que eu testei, gostei ou não gostei para trazer para vocês. Agora vamos falar sobre o pulo do gato que eu usei para conseguir transicionar todas as mamadas do Miguel que eram feitas na mamadeira para passarem para serem feitas com o copo 360. Só que foi muito dificultoso fazer essa transição. A gente já tem testado essa transição há mais de 6 meses, sabe? E ele não estava aceitando. Eu testei, como eu disse, vários tipos de copos, de bicos, e ele não aceitava.
a fórmula em outro copo que não fosse na mamadeira. Água, suco, ele aceitava nos outros copos. Mas o TT era na tetezeira, como a gente costuma brincar aqui em casa. Então, um dia eu tive um estalo de uma ideia e eu testei. O que acontece? O Miguel já experimenta açúcar desde que ele tinha 1 aninho, certo? Mas o açúcar não é presente na nossa dieta natural de casa, na rotina alimentar da nossa casa, a gente evita doces. Então, hoje, com 2 anos e 3 meses, ele come sim doces, mas uma quantidade muito pequena. Então, a alimentação do Miguel é muito boa e ele aceita coisas amargas, coisas azedas. Ele sempre aceita. Eu acho até esquisito, porque ele gosta mais do amargo do que eu, pra vocês terem noção. Só que ele ama chocolate, certo? E eu tenho cacau 100% em casa, porque quando eu faço uma receitinha pra ele, adoçada na banana, na uva passa, eu coloco cacau 100%. E aí eu pensei, ele gosta tanto de chocolate, e se eu inventar o TT chocolate? Eu coloquei um pouquinho de cacau na fórmula e coloquei no copo de transição, transparente. E falei pra ele, olha, Miguel, TT chocolate. E ele aceitou. Era o TT da tarde, o TT da noite e às vezes o da madrugada. Então, o TT da tarde, eu comecei a fazer TT chocolate. Passado uns dias, eu substituí o TT da noite, antes de dormir, pelo TT chocolate. Lembrando que o TT chocolate é a fórmula com uma colherinha de chá de cacau 100%. Que fica amargo? Fica, mas ele adora. E aí, passado um tempo, agora, menos de um mês, a gente conseguiu substituir o TT da madrugada também. Só que aí eu não coloquei o chocolate. E depois de substituído os 3 períodos de mamar pelo copo de transição, então eu fui tirando o chocolate. E hoje ele toma a fórmula no copo. Não preciso mais fazer o TT chocolate. Eu faço quando ele pede, mas não é mais uma obrigatoriedade, sabe? Ele não pede mais a mamadeira, exceto se ele vê. Se ele vê o TT, tadinho, aí ele pede. Então, por isso, a gente tirou da vista, guardou, tá lá guardadinho, bonitinho, por um tempo. Então, fica aqui pra você essa troca de figurinha, porque pode ser algo a ser feito aí na sua casa também. Mas é claro, isso depende muito aí das restrições que a sua criança tem, né? Se ela já experimentou cacau, se não tem nenhuma alergia. Converse com o seu pediatra ou sua pediatra sobre isso, tá? Fica aqui, como eu disse, uma troca de figurinhas apenas, tá bom? E também, se você já passou por esse período, tá assistindo esse vídeo e tem alguma dica para compartilhar com a gente, fala nos comentários, por favor. Mamães que já passaram por essa experiência, fala o que fizeram para ajudar, porque toda troca de figurinha nesse universo materno para diminuir a culpa, a frustração, para fazer dar certo, vale a pena, tá? E eu te agradeço de todo o coração por colaborar aqui com a nossa comunidade. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e também compartilha, porque esse vídeo pode ser útil para mais pessoas. Se chegou até aqui, comenta copo de transição para eu saber que você me acompanhou até o final e poder te agradecer. Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo, tchau, tchau!